Fala galera do mercado de tecnologia, bem-vindo ao episódio número 7 do nosso Tech Talk. Antes de eu falar quem é o nosso convidado, gostaria de apresentar mais uma vez aqui meu grande amigo, CEO da Tech, Marco Machado. Mais uma vez, hein, Emerson? Estamos aqui ralando. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês estarem assistindo. Não esquece de ativar o sininho. Se inscrever no nosso canal, né? Obviamente, para você não ficar de fora, você que é do mercado de cibersegurança, DevOps, infraestrutura, esse aqui é o seu podcast. Bom, hoje é um dia muito especial, como todos aqui. É mais um episódio patrocinado por um dos nossos grandes parceiros e novo parceiro. Machado, você quer falar um pouquinho aí, não? Pô, claro que eu quero, né? Esse aqui eu faço questão. Posso anunciar, Emerson? Pode, cara. Desta vez eu vou deixar que você toque a bola aí. Bom, legal. Esse é um parceiro novo que a gente assinou tem pouquíssimo tempo. Estou muito feliz. Não só pela parceria, claro, é uma grande empresa. Acho que é a principal empresa de API hoje no Brasil. Talvez na América Latina. Ele vai falar um pouco sobre essa empresa, que é a Sensidia. E eu estou com o meu grande amigo aqui, parceiro, irmão de outras vidas, Rafael Oliveira. Cara, obrigado por ter vindo, Rafa. Mais conhecido como Rafa. Grande prazer, Rafa. Legal demais, velho. Obrigado, gente, pela oportunidade. Muito feliz bacana. Aqui. Estou debutando, né? Primeira vez que eu tenho a oportunidade de gravar. É o primeiro podcast. Primeiro podcast. Boa. Numa era de podcasts, é muito bom poder estar aqui, compartilhar isso com vocês, falar da parceria, falar de Sensidia, que é o mais importante. Legal, cara. Muito bacana. Bom, Rafa, mais uma vez, muito obrigado aí. A gente tá, de verdade, muito feliz. Cara, gente boa, cara com uma vibe sensacional, né? Uma risadora, né? Risada baixinha, bem... O bicho fala alto, hein, meu irmão? A voz muito tranquila sempre. Muito tranquila. Ele impõe a voz, assim. É uma característica do Rafa, né? Bom, como o Machado brilhantemente introduziu aqui, né? O papo aqui hoje é proteção de API. É um tema... Proteção e gerenciamento, né? Proteção e gerenciamento. Eu confesso que eu era um pouco por fora, diria que totalmente por fora, vou corrigir, desse tema de proteção de API. Nunca tinha pensado, né? Mas antes que a gente entre nesse tema, Rafa, cara, o Machado já conhece, né? Mas a audiência, todo mundo aí queria saber quem é o Rafael Oliveira, né? De onde que você veio aí? Conta um pouquinho da sua jornada pra gente aí. Não precisa ser desde o dia que você nasceu, tá? Eu ia falar que isso dá pra gente fazer um podcast só disso. Só disso, só dessa A gente vai envelhecendo e as histórias vão aumentando. Bom, mas basicamente, de novo, obrigado pela oportunidade de vocês. O Rafael é um cara que está nesse mercado de tecnologia há quase 20 anos e há 20 anos olhando especificamente para esse universo de parcerias, de alianças estratégicas. É algo que eu me encantei quando eu comecei minha carreira e eu venho fazendo isso até hoje. Né? Legal, então, estou quase 43 anos, tenho 2 filhas, sou casado, tenho 2 filhas. Estou na Sensidia há 1 ano e 3 meses. Aproveita para mandar beijo para as meninas. Pode mandar, na sua beijo para minhas filhas. Não esquece da esposa, senão você arruma problema. Com certeza, para minha esposa principalmente, que ela que acordou de manhã cedo hoje, preparou o café para eu estar aqui disposto para a gente poder conversar. Muito legal, Rafa. Então, 20 anos nesse mercado, sempre gerenciando parcerias, sempre trabalhando com o ecossistema de parcerias. Costumo dizer que eu comecei minha carreira em tecnologia especificamente dando aula, né? Então eu tive a oportunidade de participar de um programa chamado Cisco Network Academy, de uma empresa multinacional muito conhecida da área de networking, que tinha esse treinamento de desenvolvimento de novos profissionais. Então eu tive a oportunidade de participar desse treinamento no começo da minha carreira e assim que eu concluí o treinamento eu passei a ser um instrutor da área. Trabalhei alguns anos dando aula de Cisco. E aí a própria Cisco, nesse momento no Brasil, estamos falando isso de 2006, ela estava implementando um novo modelo de parcerias para o que a gente chama de mercado de SMB, o mercado de pequenas e médias empresas. Então, lançando um novo portfólio, recrutando novos parceiros. E aí ela foi ao mercado buscar profissionais que não necessariamente tinham esse conhecimento em trabalhar com parcerias, mas que tinham o conhecimento de falar de produto de uma forma mais lúdica, né? Porque eram para parceiros que não eram parceiros com expertise técnico muito aguçado. Nada melhor que um instrutor, né? Então, através do programa, eu acabo indo para a Cisco. E Isso aí que ano, Rafa? 2006, né? No meio de 2006. E é ali que eu começo a minha jornada como executivo da área de parcerias. Depois da Cisco, ali eu posso dizer que foi a minha maior escola, né? É uma empresa naquele Acho que pra momento... muita gente, né, Rafa? Com certeza, né? A gente formou muita gente boa, né, cara? se encontrou naquele momento, né? Naquela estrutura de distribuição, parceiros first tier, parceiros second tiers, e por ser uma empresa com modelo de negócio 100% via parcerias, eu pude entender como que isso funciona tanto para dentro quanto para fora da companhia. Legal. Costumo dizer que não dá para você trabalhar parcerias olhando só para fora. Se você não tem um ecossistema interno
interno que entende uma cultura direcionada a parcerias, fica muito difícil de trabalhar. Então, quando a empresa é 100% um drive de negócios, de parcerias, fica tudo muito mais fácil. Então, depois da Cisco, aí a gente vai envelhecendo, eu tive uma jornada longa. Cara, totalmente jovem, 43 anos, pô. Não exagera, hein? Passei por Avaia, no momento interessante da Avaia, aí eu começo a construir, na verdade, um pouco do DNA de profissional que eu sou hoje, que é de construir novos ecossistemas. Então, a Avaia, naquele momento, era uma empresa 100% de venda direta, e aí, depois que ela é comprada por um fundo de investimento, existe uma mudança completamente no negócio da empresa, e ela passa a ser 100% de venda indireta. Então, foi um choque cultural muito grande, e eu fui convidado para ir para a Avaia nesse momento, estamos falando de 2009, e foi muito interessante, porque era pela o quê primeira que você vez... vendia lá na Avaia? Era os call Era managers? toda a parte de Unified Communication, telefonia IP, contact center. Como chamava aquele equipamento lá? Eu lembro que... Agora faz muito tempo. Eu não vou. Eu lembro do IPO, que era a parte de contact center para mercados SMB, mas eu não realmente faz muito tempo, não vou lembrar do portfólio todo da Avaia. O que eu lembro é que durante esse momento de implementação desse modelo indireto, a gente adquiriu a Nortel. Então ela passou a ter um portfólio de network e passou a competir ainda mais com a Cisco. Então o ecossistema de parcerias naquele momento era muito similar. Foi uma experiência fantástica, né? Ali eu pude, diferente da Cisco, onde eu só trabalhei canais para o mercado de pequenas e médias empresas, eu passei a tocar o Enterprise pela primeira vez. Passei a também ter mais capilaridade atendendo o Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, um pouco de região Sul, um pouco da parte de governo. Então foi uma experiência fantástica e foi a primeira vez que eu pude ver que se um ecossistema interno não são com account manager ou account executives, né? Cada mercado tem a sua nomenclatura, que entendem como é que a gente trabalha com parceiro, a dor é muito maior. Né? Então ali foi uma escola extraordinária. Depois de Avaia, eu passo a trabalhar numa empresa, eu passo a ter a minha primeira experiência no mercado de software, e aí nós estamos falando isso já em 2011. Eu fui para uma empresa britânica que era focada num portfólio de Big Data. Essa empresa, posteriormente, foi comprada pela HP. Fica um período também, novamente, implementando, chamava Autonomy. Autonomy, trabalhava uma plataforma de Big Data, de dados não estruturados. Léo Apotheker, não era esse cara? Não, o Léo Apotheker foi quem realizou a compra. Né? Ele era o presidente global da HP e ele faz a compra da Autonomy. Que tinha depois... uma expectativa gigante na Autonomy, né? Não deu nada, né? Tinha uma expectativa muito grande, foi uma compra de, na época, 10 milhões de dólares. Né? Era 10 milhões, não, né? Estamos falando 10 bilhões de dólares. E não atendeu as expectativas que a gente tinha. Todo o portfólio foi absorvido pela HP Software, o que posteriormente virou... Morreu, para variar. Não, assim, virou parte de um portfólio da HPG, nomenclaturas internas, né? O grupo de Enterprise, e parte dessas soluções foram vendidas para Micro Focus. E aí eu não sei Mas perdeu todo o potencial que tinha a completamente, solução, né? Ela tinha... Isso acontece bastante em merge, né? Empresas que são compradas aí... Hoje eu acho que parece que aprendeu, né? As empresas aprenderam aí fazer essas aquisições, às vezes deixam até segmentado, seguem no seu caminho. Mas quando tem aquela união completa, parece que o negócio se perde no meio do mundo, ainda mais a HP, que era um monstro nessa época, né? Você tinha a parte de notebook, impressora, tudo junto, acho que estava tudo junto. Aí tinha HPE, Enterprise, networking crescendo pra caramba, storage, eles compraram a Tripar também, né? Acaba se perdendo. A Palm, né? A Palm é um bom caso, né? É um belíssimo caso. Foi lá para Tricon, depois foi para HP. Aí que a gente depois mostra está dentro da da LG, né? É verdade, boa. Mas aí você ficou um tempo na Autonomy. Fiquei um tempo na Autonomy, né? Era um portfólio disruptivo. A gente falava de realidade aumentada, quando nem se imaginava sobre isso. Falava de análise de sentimento nas redes sociais. Era um negócio muito interessante. Só que aí a estrutura da Autonomy, por mais que a HP tivesse comprado, ela continuou uma estrutura muito enxuta dentro da HP. E aí eu tomo uma decisão pessoal. Eu saio do mercado durante um tempo, vou morar nos Estados Unidos como um estudante, né? Legal, hein, cara?
foi melhorar o idioma, foi viver uma experiência fora do país. Fui para Boston. Legal. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Assim, realmente uma experiência fantástica. Tive em Boston ano passado e pude relembrar a casa que eu fiquei, a senhora com quem eu convivi lá durante alguns meses. Inclusive, estou indo para Boston agora em setembro novamente. Bacana. Que, aliás, estou indo em setembro agora, né? A gente começou isso para eu me apresentando. Estou indo para Boston agora em setembro para uma outra perna além do executivo, né? Eu, há alguns anos, me tornei psicanalista clínico. Que legal. Foi algo transformador na minha vida. E aí, agora, em setembro, a gente tem um congresso. Calma, aguarde isso aí que a gente vai falar um pouquinho. Vamos falar isso, vai lá um pouquinho pra frente. Já tá queimando largada. É verdade. E aí, você voltou pro Brasil? Aí eu volto pro Brasil e alguns meses depois eu tenho a oportunidade de voltar para a própria HP. Mas não mais na Autonomy, não mais na estrutura de software. Eu volto para a HP EG, que era todo o portfólio de data center, storage, networking, servidores. E aí eu faço uma carreira de mais 5 anos dentro da HP. Legal. Passo a ter minhas primeiras experiências na América Latina e sempre dentro desse modelo de implementação de novos ecossistemas. Então, por mais que a HP já fosse muito madura, como uma Cisco era lá atrás, a gente tinha algumas novas implementações. Então, quando eu vou para a América Latina, é exatamente para implementar um novo modelo de negócio via parcerias, um modelo de franquia de contact center, que a gente chamava na época. Foi uma experiência fantástica. Tinha a ver com Green Lake, alguma coisa? Não, ainda Green Lake era algo extremamente embrionário quando eu saio da HP em 2017. Forte, né? Hoje é o portfólio, 100%, deles, né? 100% do modelo as a service. Né? Então, é um modelo mais inteligente. Exato. Né? É um modelo que quando eu saio da HP é o modelo que eu busco, é o modelo que eu estou hoje, é o modelo de SaaS ou de Everything as a Service. Então, isso para mim era muito importante, que eu entendia que era para onde o mercado estava apontando. Ou seja, você teve que dar uma pivotada de produto. Vamos dizer, quando a gente fala de tecnologia, é claro, tem muita coisa dentro de tecnologia, né? Você tem muitos caminhos para poder seguir, né? É verdade. Mas você deu essa pivotada porque eu lembro que você queria alguma coisa que fosse voltado as a service ou software ou segurança. Quando foi que isso aconteceu, Rafa? Eu dou essa pivotada real e proposital. Quando eu saio da HP, principalmente, eu passo a ter até um sentimento de que, nossa, será que eu me tornei um profissional obsoleto? Porque esse mercado de tecnologia ele é muito dinâmico, né? Ele se atualiza. Né, cara? É um sentimento ruim. Era um sentimento de, poxa, tanta experiência adquirida. É verdade. E uma coisa que nós temos, pelo menos os profissionais que eu conheço, que são 100% focados em parceria, a gente costuma dizer, e aí uma saudosa chefe que eu já tive, que ela falava, olha, nós vendemos do alfinete ao foguete. Né? O que interessa é que nós sabemos gerenciar ecossistemas de parceria. Mas eu percebi que você consegue até fazer uma desconexão, ou seja, ecossistema de parceria ele tem o seu DNA, a sua forma de acontecer independente do portfólio, mas você conhecer o portfólio é muito importante. Então, é na Autonomy, ou seja, a Autonomy ela não era SaaS, ela ainda trabalhava num conceito de licença perpétua, mas já era um ecossistema totalmente de... Nem subscrição era, né? Não era subscrição, era licença perpétua e você pagava um FII anual de serviço, de upgrade de plataforma. É o tipo de negócio que você olha hoje e fala, cara, isso não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. Imagina, você comprou um software para o resto da vida. Se você não quiser mais atualização, se o que tem no software hoje te atende, você não paga mais nada. E o fabricante não ganha mais um centavo em cima dessa operação. Então, não fazia muito sentido. Né? E software é muito dinâmico. A gente ainda não tinha o advento da nuvem. Ainda era alguma coisa muito embrionária. Então, eu faço essa pivotagem nesse momento que eu vou para a Autonomy. Eu queria trabalhar com SaaS. E alguns anos depois, aí já um pouco antes da pandemia, na Alcatel, eu quero começar a trabalhar com clouds, né? Com provedores de cloud. Então, aí eu começo a fazer esse movimento na minha carreira novamente. Né? Na Alcatel, eu cheguei a voltar um pouco para esse universo de hardware. E aí, quando eu saio da Alcatel, já saí da Alcatel em 2021, então já estamos falando de 4 anos, 2021. 2021, 4 anos, né? Tem 4 anos que eu estou totalmente imerso no universo de SaaS, no universo de cloud, e que eu acho que é o futuro, né? Ou seja, todas as tecnologias que nós trabalhamos hoje, mesmo quando a gente fala de A, elas convergem em algum momento para esse universo as a service, para esse universo de cloud. Então, é aqui que eu entendo que eu quero fazer os próximos anos da minha carreira em tecnologia.
Muito Muito legal, bacana. muito legal. E aí foi quando você entrou... Quanto tempo você está na Sensidia? 1 ano e 3 meses. 1 ano e Eu 3 entrei meses. no começo, em abril do ano passado, em abril de 2024. Uhum. Uma proposta extraordinária, né? A Sensidia é uma empresa que, né, eu costumo brincar, tá alcançando a sua maioridade, porque é uma empresa já longeva Muito de legal 18 isso, anos. Mas é uma empresa que ainda tem um DNA de startup muito interessante, né? A gente tem ainda taxas de crescimento muito agressivas. E para manter essas taxas de crescimento agressivas, ela entendeu há 2, 3 anos, até quando a gente passou a ter um aporte financeiro de um fundo de investimento chamado Riverwoods, que a gente precisava implementar um programa de parcerias para continuar crescendo 2 dígitos, como a gente gostaria de continuar nessa crescente. Legal. E aí eu sou chamado para um bate-papo com um dos fundadores, que é o Marcílio, para quem eu me reporto hoje. Marcílio o quê? O Marcílio Oliveira, né? Não é meu parente. Olha só. Nepotismo, nepotismo, hein? Não é meu parente. Então eu tenho a oportunidade de ter uma primeira conversa com o Marcílio, que explica um pouco da história da companhia e para onde a companhia estava mirando. Ok. E eu achei fascinante, era o que eu estava buscando para minha carreira naquele momento. E a gente não começou do zero. Quando eu entrei, já tinha 1 ano mais ou menos que a Sensidia vinha desenvolvendo um embrião de um programa de parcerias, mas ainda tinha muita coisa a ser desenvolvida. Costumo dizer que a Sensidia é uma empresa um pouco diferente quando a gente fala de parcerias, porque é uma empresa que viveu 15 anos no modelo de negócio direto e quando resolveu vir para parcerias, veio e fez bem feito. Porque hoje, do que eu conheço, nós temos um dos ecossistemas de parceria parcerias e alianças mais completos que eu conheço. Então, eu costumo dizer que nós temos vários sabores de parcerias estratégicas que ajudam com que o nosso negócio continue em franco desenvolvimento. Muito legal. Você cuida dos dois, parcerias e alianças. Parcerias e alianças. Todo Legal. o ecossistema de parcerias e alianças está embaixo da minha responsabilidade. Rafa, vamos dar um step back, porque quero entender um pouco mais desse negócio de psicanálise, né? E eu acho que é um negócio legal pra caramba pra gente explorar, porque no fundo, todo mundo precisa de terapia, né? Todo mundo precisa se entender, se conhecer. Cada vez mais a gente tem visto pessoas com burnout. Verdade. Com problemas do dia a dia, ansiedade, ou então até mesmo depressão, né? A gente entende, acho que você vai falar isso muito bem, acho que a gente já teve alguns papos sobre isso, mas normalmente quem está com ansiedade está vivendo muito futuro, quem está com depressão está vivendo muito no passado e esquece o presente, né? Cara, como aconteceu isso para você? Foi algo natural? Por que você foi para isso? É um negócio que você curte? Claro, você deve curtir, né, para poder fazer isso. E o que você traz, já emendando aí, o que você traz desse mundo para o seu dia a dia de trabalho, não só para você, mas que você possa implementar para o canal, para as pessoas que trabalham com você? Acho que muito. Não foi um processo natural. Quando eu saio da HP em 2017, e aí voltando um pouco naquela crise de, poxa, será que eu me tornei um profissional obsoleto ou não? Nesse mesmo período eu também questiono, eu disse, poxa, será que eu só sei fazer isso, né? Ou seja, eu sei construir ecossistemas de parceria dentro do mundo de tecnologia. Se isso aqui em algum momento não existir, eu sei fazer mais o que da minha vida. Então eu senti essa necessidade de ampliar meus conhecimentos, de ir para outras áreas. E aí, na época, um conhecido meu da HP, já tinha saído da HP há uns 2, 3 anos, eu cruzei com ele num restaurante, eu estava almoçando com outro parceiro. E aí cumprimentei ele e ele me falou, poxa, saí completamente da área, fui para a área de psicanálise. E eu lembro que da hora eu falei assim, como assim? Tem 2 anos. Fala o nome, é legal. Pode ou não? Pode, é o César. Esqueci o sobrenome dele agora. O César que trabalhava na área de... Mas é porque é bastante inusitado mesmo, né? O cara da tecnologia. Daí a pouco o cara, não, agora... Não, e ele virou totalmente. Hoje ele só pivotou vive, mesmo. Ele pivotou totalmente. Ele fez uma mudança de carreira. Entendi. Que não é o meu objetivo, né? Pelo menos não. Eu ia perguntar não isso, se no algum curto momento... e médio prazo. Talvez no longo prazo, né? Talvez quando eu entender que meu ciclo nesse mundo de tecnologia encerrou, faça sentido. Mas hoje não. Hoje eu enxergo com propriedade que os dois mundos se conectam com muita força. Legal. Então, quando eu falei com o César, eu lembro que eu perguntei assim, mas como assim? Faz 2, 3 anos? Ele falou, não, psicanálise é uma pós-graduação. E ele me explicou. Eu fui atrás e fiz, né? Concluí, tem 2 anos a minha formação. Fiz uma pós-graduação em psicanálise durante 30 meses. Uma pós-graduação completa, né? Fazendo o que a gente chama de tripé psicanalítico. Então, toda a parte teórica, acadêmica, toda a parte de atendimento com supervisão e minha própria análise, né? Com psicanalista, com analista. Legal. E depois de 30 meses a gente, né, concluiu o curso. Eu
tive a minha graduação e hoje eu tenho. Hoje eu tenho essas duas vidas. Hoje eu tenho pacientes. Né? Ah, que legal. Porra. Sério, Hoje eu cara? atendo um número... Hoje eu estou com 8 pacientes fixos, que eu atendo eles pós-horário de trabalho, tanto no modelo online quanto no modelo presencial. Né? Então, eu atendo tanto na clínica, na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo, quanto online. Né? As duas possibilidades são viáveis. Só que eu admito que eu estou no meu limite. Assim, 8 pacientes é o que a minha vida executiva permite, senão a gente vai ficando um pouco louco também. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, senão seria bastante irônico isso. É verdade. Mas você comentou que você falou, putz, eu inclusive estive em Boston por um outro motivo, que era psicanálise. Sim, Conta sim. essa história pra gente. O que você foi fazer lá? Eu me formei na Academia Paulista de Psicanálise. Né? E a Academia Paulista de Psicanálise tem alguns anos, ela fez uma parceria com... A sigla é NAPSI, eu realmente esqueci agora, depois eu vou lembrar o nome, que é uma escola de estudos psicanalíticos nos Estados Unidos, né? Que trabalha tanto com brasileiros, né? Boston hoje, né? O estado de Massachusetts é o segundo lugar que mais tem brasileiros nos Estados Unidos. Deve perder só para a Flórida. Perde só para a Flórida, evidentemente. E também para americanos. Então, é uma escola de formação de psicanalistas e que trabalha com palestras, com congressos, com eventos e etc. E quem está tocando essa operação hoje é o dono da Academia Paulista de Psicanálise, que se mudou para Boston, na verdade para Worcester, uma cidade próxima a Boston, e ele vem desenvolvendo essa comunidade lá. Ano passado nós tivemos o primeiro congresso internacional. Legal. E eu fui convidado para poder palestrar e falar do tema Uau. de burnout. Foi aí que, inclusive, eu mergulhei no tema de burnout e isso tem sido muito importante para o meu dia a dia executivo, né? A forma que eu lido com os meus pares, que eu lido com o meu time, que eu lido com os parceiros. Costumo dizer que os CNPJ são alegorias, né? Eles são broches, são emblemas que influenciam muito a nossa personalidade, o nosso comportamento, mas no final do dia nós estamos falando de pessoas. E as pessoas carregam seus anseios, suas vaidades, seus medos, seus desejos. Saber lidar com isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com parcerias. E a psicanálise ela se encaixou fantasticamente no meu mundo. E hoje eu vivo os dois mundos com muita intensidade. Falando um pouco do burnout, só para poder entender. O burnout está ligado diretamente à quantidade excessiva de trabalho ou não? Ou é algo que... Não. Se você tem consciência, se você está cansado, você descansa e melhora. Né? O burnout ele vai além, né? Ou seja, usando o próprio termo, a gente está falando de um esgotamento físico, mental e emocional, mas não é só isso. A gente costuma dizer que o burnout ele tem 3 pernas importantes. A primeira é esse esgoto que todo mundo conhece, é o esgotamento físico, mental e emocional. A segunda parte é uma falta de realização pessoal, ou seja, quando você não entende que você está vivendo o seu próprio propósito de vida, vamos dizer assim. Vamos Às vezes está no meio do processo e aí... você não se identifica com a vida que você criou. Entendi. Né? Ou seja, você está no emprego que você não gostaria de estar, você está num casamento que você não gostaria de estar, você está num ciclo social que você não gostaria de estar, né? Ou seja, você se desencaixa de si mesmo. E aí a gente vai, inclusive, para a terceira perna, que é a despersonalização. Então, fala um pouco mais sobre isso. Um caso recente, né? Um caso mais famoso que nós temos hoje, uma ex-jornalista de uma da Rede Globo. Da Rede Globo, né? Não sei se podia falar nome aqui. Pode. Mas ela é bastante conhecida, na verdade virou até uma referência, que é a Isabela Camargo. Precisamos ajudar eles a ter uma quantidade maior de Ibope. Então, muita gente assiste a gente aqui, nem assiste tanto eles. A Rede Globo em São Paulo é canal 5, viu, gente? Para quem não conhece. Então, a Isabela Camargo, ela teve como que eu posso dizer isso? Uma crise ao vivo. Ela estava apresentando o momento do tempo, né, da temperatura dentro do jornal, e ela esqueceu o nome da capital do próprio estado. Então, essa é uma despersonalização. Você esquecer temporariamente é um lapso de memória, né? Você não é uma amnésia. Você esquece por um instante o local que você mora, o local que você nasceu, o seu nome, o nome dos seus filhos. Deu um branco, só que nesse nível... Só que é um branco num nível muito mais agressivo, né? E ele já é resultado. Porque assim, quando nós chegamos nesse estágio, é porque o burnout já aconteceu. Já aconteceu. Sim. Ou seja, a partir dali você precisa tomar ações muito intensas.
que partem desde ações da própria empresa. Então, por isso é muito importante que as empresas olhem para a saúde emocional e mental dos seus funcionários. E a gente teve agora, recentemente, a atualização da NR1, que fala de saúde mental, isso é importante. Verdade. Mas precisa ter apoio médico, e aí a gente passa por apoio tanto de psiquiatra, quanto junto ao apoio terapêutico, através de analistas, psicólogos, e apoio da família. E o mais importante de tudo, né? A pessoa precisa, o que demora, ela precisa aceitar, ela precisa entender que ela realmente precisa de ajuda. O que eu diria que muitas vezes é o mais difícil, muito, né? É muito difícil. E o que a gente costuma dizer é, a pessoa que tem um burnout, ela pode voltar a fazer o que ela fazia, ela pode estar no mesmo ambiente que ela estava antes, sim, mas é muito difícil. Os casos são raros. Você vê que a própria Isabela Camargo, que a gente usou de referência aqui, ela mudou completamente a linha da carreira dela. Continua, evidentemente, uma jornalista, mas que tomou posse de um novo jeito de trabalhar, de um novo jeito de entregar a mensagem que ela entregava. Legal. E hoje em dia, muito se fala sobre diversas síndromes aí, sei lá, TDAH. Pô, o cara vira pra você e fala, não, eu tenho TDAH. Mas você tem diagnóstico? Não, eu tenho certeza que eu tenho. Burnout, muitas vezes eu já ouvi de pessoas vezes é desculpa para esquecer o filho na escola e não buscar, né? O TDAH, Ou, não, eu tenho ansiedade, mas você tem diagnóstico? Não, eu não tenho, mas eu tenho certeza que eu tenho. E por aí vai. E aí eu queria levantar esse tema aqui, porque é muito importante você ir atrás do diagnóstico, né? Com certeza. E isso que eu tô te falando faz sentido. Você já deve ter escutado muitas pessoas falarem infelizmente, isso, né? por uma banalização, às vezes, das pessoas, a gente vai escutar que esse negócio de TDAH agora é modinha. Não é modinha. Então, eu já ouvi falar isso. Não é modinha, é sério, é muito sério. Sempre existiu. Só que a gente tinha menos recursos para poder diagnosticar isso. Não tinha informação também. Não tinha informação. Hoje a gente tem condições de diagnosticar. Esse diagnóstico ele precisa ser feito através de um psiquiatra e através de vários testes. Alguns desses testes duram meses para você poder sair com o diagnóstico, mas é fato. Eu vivo isso na clínica, eu vivi uma experiência recente na minha família de pessoas adultas que viveram a vida inteira com questões muito peculiares e sofriam até algum tipo de bullying em relação a isso. E agora elas estão sendo diagnosticadas com TDAH, por exemplo. Entendi. Né? Uma característica que me chamou muita atenção de algumas pessoas que eu conversei, pessoas que têm necessidade de, para focar, elas precisam de uma distração adicional. Não, então eu estou aqui escrevendo um texto, mas eu preciso de uma música de fundo. Você ter essa necessidade não significa que você tem TDAH. Mas é uma característica a se observar. Né? Ou seja, a forma que você foca é algo que diz muito sobre como a sua mente funciona. Então, é muito interessante que essa minha parente, por exemplo, tinha algumas características como essa de estar vendo a aula, mas precisava estar desenhando. Entendi. E para o professor, antigamente, há 30 anos... Falta de respeito. Falta de respeito, você não está prestando atenção na aula. E aí era uma necessidade que ela tinha. Vai lá e fala pro pai dela, pai da menina, não faz isso, né? Isso. Porque não tinha informação, né? Isso. Não, e eu vejo uma galera mais velha buscando esse diagnóstico, né? Não só também de TDAH, ou TOD, T, entre outros. Tem uma série de síndromes, né? Não sei nem se esse é o nome correto. Então, hoje em dia tem transtornos, né? tem síndromes, tem... Mas você tem, por exemplo, autismo. Tem muita gente que está descobrindo que é autista mais Depois velho, já o que é muda. natural, porque você tem um espectro muito grande de autismo, né? Então você tem mais simples e mais complexos. Até indico um livro, chama Em Busca de um Diagnóstico. A autora é Sandra Lia, conheço ela, é muito legal. Se vocês puderem buscar, eu acho que é interessante. E, Rafa, o que você trouxe desse mundo para o seu mundo corporativo, né? Para lidar com canais, com o seu time, porque isso é super importante, né? Cara, o que você pode trazer? É óbvio que você olha uma pessoa, você consegue compreender melhor do que a gente qual o momento que ela está, ou muitas vezes identificar algum gatilho, alguma coisa que está acontecendo ali. Mas no dia a dia, tirando isso, o que você traz? O que é legal? Eu queria complementar a sua pergunta, voltando para o nosso mundo de parceria. Você falou bastante de parceria, é um dos temas que a gente mais gosta de falar, né, Machado? É o objetivo aqui, né? Exato. O lance da parceria, pelo menos é uma visão minha. Puta, cara, eu sou muito parceiro do Machado. Óbvio que é um exemplo aqui, né? Como eu construo essa parceria de forma mútua? Como que eu vou fazer com que esse cara também me enxergue como um parceiro do mesmo nível que eu enxergo ele? Relevância para os dois lados. Relevância para os dois lados. Como a gente constrói isso de forma mútua? E aí, com certeza, uma psicanálise aí deve te ajudar, né? Eu sei que você está até se trapaceando, né? Entre aspas. De forma alguma, né? Assim, não é uma pergunta fácil de responder, eu não tenho uma resposta direta. Eu acho que o que eu costumo dizer
O que a psicanálise me trouxe, principalmente nesse mundo corporativo, um mundo que a gente está ali olhando a cota, né? Ou seja, você bateu a cota agora e o próximo trimestre já começou e você tem outra cota. E você tem métricas muito claras e muito agressivas, né? Ou seja, não é só criar uma nova relação, uma nova parceria que tenha uma confiança mútua e que tenha objetivos mútuos. Ela precisa dar certo também, né? Exatamente. Eu sou obrigado a mencionar minha avó aqui, que costuma dizer que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, a gente precisa, mais do que boas intenções, transformar isso em resultados, né? Mas o que a psicanálise me traz é muito uma relação mais humanizada. Então, quando eu entrei na Sensidia, eu tinha um time de 6 pessoas. Esse time dobrou hoje, eu tenho um time de 12 pessoas. É um time bem grande, é um time multicultural. Então, eu tenho pessoas no Brasil, eu tenho pessoas na Colômbia, eu tenho uma pessoa que está aqui no Brasil, mas é venezuelana, né? Eu tenho um brasileiro que está nos Estados Unidos. Então, eu tenho um time multicultural de uma variação de idade também muito interessante. Então, eu tenho desde jovens de 22, 23 anos, até pessoas que têm a minha idade ou são mais velhas, estão já na casa dos 50 anos. Então, é um time muito multicultural, que é a replicação do que a gente vai ver no dia a dia, né? Ou seja, a gente vai interagir com jovens, com pessoas mais experientes. É verdade. A gente vai interagir com pessoas com culturas e visões de mundo diferentes, valores diferentes. Então, essa relação mais humanizada é o que, para mim, faz sentido. É você literalmente perceber o outro, né? A psicanálise, ela parte sempre de um princípio de não julgamento, né? Então, a gente não entende que o comportamento do outro é certo ou errado. O comportamento do outro é o outro, é o que o outro é o que ele fez do que a vida fez com ele. E aí, dentro disso, a gente tenta entender qual é a melhor forma de interagir com aquele outro universo. É isso que a psicanálise me trouxe, né? Legal. É compreender o sujeito na sua individualidade. Então, eu não trato, né? Muitas vezes, já se pregou isso muitas vezes no passado, mas hoje eu não trato todas as pessoas do meu time da mesma forma. Cada um deles demanda um tratamento diferente, uma assim como ser pai, diferente. Né? Eu ia falar isso. Assim como ser pai, né? Você Machado sempre fala isso. Com certeza. Você tem 3, tem mais experiência nisso. Eu tenho uma filha do primeiro casamento, tenho uma enteada do segundo casamento. Uma tem 10, outra tem 19. E são seres, né, usando um termo psicanalítico, são sujeitos completamente diferentes, com visões de mundo, com desejos, com anseios completamente diferentes, né? Uma com 10 anos, evidentemente, ainda descobrindo o mundo, já começa a mostrar seus traços de personalidade da vida adulta, de independência do que ela quer. A outra já é muito mais família, muito mais grudada na mãe dela e em mim, ou seja, gasta muito tempo com conversas internas, filosóficas, entendendo a vida. É muito fantástico isso, né? Você vai aprendendo e vai entendendo que você tem que se adaptar. É verdade, verdade. Bom, Rafa, agora vamos cair no mundo de... Eu queria Você tinha mais um assunto ou não? Não, eu queria já ir para a tecnologia mesmo. Mas consulta é maravilhoso. Não. Você quer fazer uma consulta de graça? Vamos aí, né? Então. Aproveitar, né? Eu já identifiquei algumas características minhas aí. Eu, inclusive, depois eu vou pegar o telefone do Rafa aí. Estou à disposição. Rafa, já caindo aqui no mundo de tecnologia e sobre Sensidia, né? Acho que é muito legal a gente poder explicar, porque a gente tem um universo grande de canais dentro da tech, né? Então, você tem canal muito especializado com segurança, você tem canal de DevOps, que talvez conheça já a Sensidia. Com certeza. Com quem eu falo de DevOps, todo mundo fala, puta, Sensidia é demais, a melhor solução que tem, é muito legal. Mas tem canal que realmente não é o universo deles, né? A gente tem um canal que está transicionando, que é o canal que trabalha com a gente dentro da nossa base, que é o canal de networking, que conhece um pouco de segurança, que está transicionando para a segurança, né? Mas quando vai falar, talvez, do que a Sensidia faz, o cara não conheça muito. Então, se puder explicar aqui para a gente, né? Como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos, que é o Léo que está visitando aqui hoje, né? Cara, o que a Sensidia faz e o que é tão legal aí dentro desse negócio que ela faz? A Sensidia é pioneira nesse mercado brasileiro, América Latina, até de certa forma mundial, quando a gente fala da parte de gerenciamento de APIs, de exposição de APIs, ciclo de vida de uma API. Ela não nasce nesse universo, né? Ou seja, quando a Sensidia nasce, ela nasce num momento de oferta de integração de sistemas, de arquitetura
que a gente chamava de SOA, que era aquela arquitetura orientada a objetos, né? E aí, em 2012, se não me falha a memória, é quando a gente lança, né, o nosso API Manager, que passa a virar o nosso carro-chefe e que as empresas enterprise no Brasil e no mundo, começam a olhar para isso. Quem falava de API antes eram empresas gigantescas que precisavam expor APIs, que é como a gente costuma dizer, que é um Facebook, um Twitter, um LinkedIn, etc. Eu não sou um cara técnico, mas eu vou usar aqui uma analogia que eu ouvi uma vez que eu achei maravilhosa quando se fala de APIs. Legal. Uma vez que hoje a gente entende nesse mundo de tecnologia que o dado é o novo petróleo, as APIs são os postos de gasolina. Legal. Então, para que eu possa transacionar o dado com segurança, e com estrutura e integração entre sistemas diferentes, principalmente sistemas legados, monolíticos, as APIs são o motor para fazer isso acontecer. Ou seja, então, você tem vários tipos de dados, o próprio diesel, gasolina, álcool, os carros ali são os sistemas que vão se comunicar, só estou tentando continuar na sua analogia aí, e você tem o posto de gasolina que vai alimentar isso daí de uma certa maneira. Onde você tem a informação propriamente dita, é onde você tem o direcionamento das aplicações, né? Seja elas mobiles ou não. E a Sensidia é o que então? É a gestão desse posto de gasolina? Sim, não só isso, né? Ou seja, em 2012 surge o API Manager e aí nós somos extremamente disruptivos. Tanto que hoje a Sensidia é a única empresa brasileira presente no quadrante mágico do Gartner, que classifica as maiores empresas de API do mundo. Legal. E também no Force Wave, que também é outra empresa que classifica os fabricantes de determinado produto e a sua qualidade e competência. Então, Gartner e Force hoje reconhecem a Sensidia como uma das líderes mundiais na parte de API Manager. Só que a gente estendeu o portfólio, né? A nossa missão é criar um mundo mais digital, conectado e aberto, né? Ou seja, quando a gente fala de um mundo digital, é exatamente essa transformação digital dos nossos clientes, né? Como é que o cliente sai de aplicações legadas, sistemas monolíticos, e ele faz essa atualização, que é através de APIs, para sistemas mais modernos, conectados e rápidos. Quando a gente fala da parte de conectado, eu gosto muito de dar o exemplo do que não tem muito tempo no mercado, que é quando o mercado começou a falar de exposição de APIs. Então, quando você pega um grande e-commerce hoje, que tudo que ele vende na sua plataforma, ou grande parte do que ele vende na sua plataforma, vem de parceiros de negócio dele. Esses parceiros, para se conectar a essas plataformas, eles precisavam de meses antigamente. Hoje, com uma solução como o Develop Portal da Sensidia, ele faz isso em horas. Então, faz uma conexão rápido. Você tem as APIs expostas, ele consegue fazer a configuração da loja dele dentro desse e-commerce de uma forma muito rápida e no mesmo dia ele já vai estar com a loja operacional dentro de um e-commerce. Então essa é a parte do conectado. E aberto é uma onda que nós ajudamos a criar aqui no Brasil, fomos protagonistas, que hoje a gente está falando de Open Everything, mas que começou com o que a gente chama de Open Finance, né? Então, tanto a parte de Open Bank e Open Insurance, a Sensidia foi protagonista. Esse mercado de finance é o principal mercado para nós hoje, apesar de que a nossa solução ela é cross-industry, né? Ou seja, eu não estou vinculado a nenhuma vertical específica, mas definitivamente o mercado de finanças, pela regulamentação no Brasil, que é talvez a melhor que nós temos no mundo, né? Essa forma que o Brasil encarou o Open Finance, a Sensidia esteve junto nesse movimento e hoje nós somos habilitadores do regulatório do Open Finance no Brasil. E eu posso dizer que nós somos a única empresa hoje que entrega o regulatório de ponta a ponta, né? O cliente hoje que pretende, que tem a obrigação por lei pelo Bacen de implementar o Open Finance, se não for através da Sensidia, ele precisa construir o que eu falo, um Frankenstein. Ele vai pegar um pedaço de solução de cada player diferente. A Sensidia entrega o regulatório de ponta a ponta. Desde o dia 1, né? Desde o dia 1, né? Nós fomos protagonistas realmente junto ao Bacen para poder desenvolver o regulatório. Legal. Então, de uma forma não tão simples, mas o mais concisa possível, é isso que a Sensidia faz hoje. E você tem ideia do tamanho do mercado de API Management ou não? Não, eu não vou ter números exatos agora, mas estamos falando de um mercado bilionário e um mercado que ainda está em expansão. Porque aí a gente precisa fazer um link com o movimento hoje da inteligência artificial. E a gente tem um evento que a gente considera hoje o maior evento de APIs do mundo, que é o APIX. Tive lá, muito Nós bom, fizemos, evento muito legal. Vocês tiveram. Parceiro, o seguinte, no próximo ano, quando que vai ser no próximo ano? Ele sempre acontece ali por volta de maio, né? Ele não tem uma data exata, a gente ainda vai definindo, mas meio do ano ali, maio, é quando acontece. Legal, eu acho que é um evento assim
essencial para quem trabalha no mundo de DevOps. Tem muita gente que conhece, claro. A Pix, um evento super bem feito, redondinho, conteúdo interessante, um evento divertido, networking, conexão. Cara, vale muito, muito, muito a pena mesmo participar do Apix. Muito obrigado, que bom que você gostou, que bom que a gente já pôde ter sua presença lá esse ano. A gente comemorou a 10ª edição do Apix esse ano, foi uma edição especial e a maior. Tivemos mais de 2.000 pessoas, entre presencial e online, a grande maioria presencial. Mas por que eu mencionei o Apix? Porque ano passado o lema do Apix era... Não, vou falar em português, né, uma frase em inglês, mas era: não existe IA sem APIs. Então, se a gente está no momento do advento da inteligência artificial, APIs ganha uma propulsão nova, ainda maior do que já tinha. Adicional a isso, o nosso portfólio hoje ele é maior, ele não está só no API Manager. Nós também lançamos recentemente uma plataforma de iPaaS, que é uma plataforma de integração as a service, e nós também temos a parte de Copilot, né? A gente está começando a desenvolver o API Manager, já desenvolvemos, já temos clientes com a parte de Copilot, com a parte de IA integrada na criação e na gerência do ciclo de vida das APIs. Por que é o momento do canal olhar para API Management? Ou se já passou esse momento? Eu acredito que é o momento, né? Mas por que esse momento? Aí o cara tem que parar e falar, putz, cara, tem dinheiro aqui na mesa, tem solução para entregar para o cliente, dá para integrar muitas soluções suas, porque normalmente o cara também pode fazer isso. Por que é o momento, cara? Eu posso responder isso de duas formas, né? Do ponto de vista de mercado, é um momento porque ainda é uma indústria em franco crescimento, a expansão ela é real, né? E a impulsiona isso, né? E a impulsiona isso, evidentemente. Segundo, pelo fato de ser cross-industry, né? Ou seja, você passa a ter uma solução que não é encaixotada, ela resolve dores do cliente em qualquer vertical que você tenha, né? Ou seja, isso hoje é o principal direcionamento da Sensidia. Eu hoje olho para a dor do cliente. Eu não vou para o meu cliente para vender um API Manager. Eu vou entendendo qual é a dor que ele tem e como, através das soluções que eu tenho, eu posso entregar essa solução. Mas olhando para um outro, e é lógico que eu sou suspeito, mas olhando sobre um outro viés, o momento é muito oportuno, né? A Sensidia ela tem objetivos de crescimento muito agressivos para os próximos anos. E a gente está no momento inicial ainda, eu costumo dizer, do desenvolvimento do nosso ecossistema. Então, quem entrar nesse barco agora vai pegar uma onda extraordinária. Ele vai pegar o programa desde o início e vai poder crescer com a gente. Não posso ficar dando números aqui especificamente, mas o nosso plano é nos próximos 2 anos agora, né, já tem 1 ano dessa operação, que a parte de parcerias represente 30% de faturamento da Sensidia. Legal. Né? Falando disso de forma global, né? A Sensidia hoje está em Brasil, América Latina, Estados Unidos. Então, olhando para esse... Hoje o maior mercado é Brasil. Com certeza, claro, e é um mercado muito estabilizado, mas nós temos crescido muito em Latam, nós temos equipes espalhadas pela América Latina, então nós temos presença hoje no México, na Colômbia, no Peru, nós já temos clientes na Bolívia e nós estamos agora participando ativamente do desenvolvimento do Open Finance no Chile. Uau! Então, é um território já altamente mapeado e que a gente espera níveis de crescimento muito agressivos, né? Alcançar na América Latina um crescimento semelhante ao que a gente foi capaz de fazer no Brasil nos últimos anos e, evidentemente, que, em paralelo, os Estados Unidos também está acontecendo. Num momento mais embrionário, mas já fizemos as nossas primeiras parcerias. O foco é muito forte nesse mercado de finance. Os Estados Unidos não têm a sua regulamentação, mas nós temos empresas privadas que estão direcionando um modelo à parte de regulamentação. E a Sensidia está sendo pioneira em trabalhar nesse mercado também. Legal. Muito legal. E, Rafa, para os nossos canais, para os nossos fabricantes, eu sempre costumo pregar que a Tech é o elo, né, entre o fabricante e o canal. Ou seja, a gente costuma buscar informações do fabricante, seja recursos de marketing, seja capacitação comercial, técnica, e de certa forma pulverizar isso nos nossos canais. E aí eu tô levantando essa questão aqui, primeiro para puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Para você, canal, vem com a Tech, que aqui é o melhor distribuidor que você vai encontrar no mercado. Não tem dúvida, não né? tem dúvida. E aí, para fazer essa provocação para você, agora, né, a Sensidia está entrando no nosso portfólio, e aí, diante desses números desafiadores que você acabou de mencionar aí, né?
Qual é a sua expectativa quando a gente fala de distribuição? Não é mais agora direto com o canal, né? Vai ser por meio da Tech. Qual é a expectativa? Com o que você enxerga que a Tech vai conseguir ajudar a Sensidia, né? Tá. Essa é uma ótima pergunta. E antes eu vou começar falando um pouquinho do que é o nosso ecossistema, né? A gente mencionou antes o ecossistema de alianças e parcerias. Então eu costumo brincar que a gente tem vários sabores de parcerias, vamos chamar dessa forma. Então eu tenho hoje desde as minhas alianças em cloud, e hoje eu estou em 2 marketplaces grandes no mercado, né, já com a solução completamente disponível nesses marketplaces. Eu tenho hoje um ecossistema que a gente chama de ISVs, que são empresas de software independentes, que complementam a nossa estratégia, complementam a nossa oferta, seja na parte de tecnologias adicionais, como segurança, por exemplo, ou seja na parte de verticais. Então, companhias que complementam nossas soluções na parte de finance, que complementam nossas soluções na parte de healthcare, por exemplo. Então, a gente tem esse ecossistema que a gente entende que para a gente poder entregar uma solução de ponta a ponta ao nosso cliente, a gente tem esse ecossistema de ISVs. E aí nós temos 2 universos que tocam a Tech de certa forma. Um muito mais, outro de forma menos agressiva, mas muito interessante também. Nós temos o que a gente chama internamente dos nossos PSPs, que são os nossos parceiros de Professional Service. Então nós temos uma solução complexa e que a gente precisa de parceiros que possam implementar essa solução. A Sensidia, ela tem a sua estrutura hoje de Professional Service, de consultoria, mas nós temos um portfólio muito enterprise, né? Ou seja, uma consultoria de alto valor agregado. A gente tem limitação, evidentemente, de capilaridade ou quantidade de clientes que a gente consegue atender. Então, o parceiro ele vem para estender os nossos braços na parte de serviços. Legal. Seja para criar capilaridade geográfica, seja para trazer soluções que nós não trabalhamos. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um pool de parceiros que trabalha a parte de front-end. A Sensidia não costuma oferecer a parte de front-end, precisa de equipes especializadas. A gente, se houver a necessidade, conseguimos entregar, mas a gente tende a fazer isso mais com parceiros. E algumas outras soluções a gente tende a fazer mais com parceiros. E o último pilar desse ecossistema é o VAR, que aí vocês conhecem bem, que é a revenda de valor agregado, ou seja, qual é o parceiro ideal Sensidia? É um parceiro de valor agregado. É um parceiro que não vende caixa, né? Ele vende solução. Ele entende a dor do cliente. Ele não vende um portfólio único, ele vende um portfólio estendido. Ele trabalha com SaaS, ele trabalha com cloud. Então, era isso. Acho que, terminando, acho que eu queria explorar um pouco isso de você, porque acho que é muito importante para o canal ele se enxergar e falar, opa, é para mim. É para mim isso daí. Tem uma grana aí na mesa, eu estou nesse mundo. É claro que o cara que já está nesse mundo há muito tempo, ele já conhece Sensidia porque é natural do mercado, né? Mas talvez o canal que está nessa pivotada, nessa migração, sei lá... Ele está no perfil e nem sabe. Às vezes ele não está no perfil, tem dinheiro na mesa e ele não sabe. Você consegue destrinchar mais ou menos o que o cara vende... que o cara faz, eu entendo que ele faz integração, front-end, back-end, aí a gente está falando especificamente de um cara de DevOps, mas quando a gente fala em VAR, né, ou até o próprio ASV, ele compra para a gente tem um mundo de ASV que trabalha com a Tech também, a gente tem outras soluções, né, solução de Git, acho que também ajuda, é complementar, talvez, em parte com Sensidia, né? Mas vamos tentar destrinchar talvez esse VAR, Rafa, que eu acho que é legal, porque o cara do outro lado lá, ele vai conseguir se enxergar nesse mundo e vai falar, eu vou entender um pouco mais sobre Sensidia. Perfeito. Só concluindo a sua pergunta, desculpa, porque aí eu faço... Não, mas aí eu faço a ponte com isso que você falou. Ou seja, aonde que a Tech entra? O que a gente busca hoje como Sensidia, qual é o nosso momento? Primeiro, explorar mercados que a gente não explorou ainda. Legal. Ou seja, quando a gente fala de enterprise... A Sensidia está nos maiores players do país, né? Nós temos clientes como Natura, Pets, Fleury, grandes bancos. Só que a gente tem ainda um universo ali que a gente vai chamar de mid-market, talvez, que a gente não explorou ainda. Então, e isso é uma demanda latente desse mercado. E, evidentemente, ainda tem espaço no mercado enterprise para a gente crescer. Claro. Então, a gente fala dessa expansão de clientes.
Fala de Brasil numa capilaridade, ou seja, ainda é possível explorar melhor Norte e Nordeste, ainda é possível explorar o agronegócio e olhar para Mato Grosso do Sul. Eu ainda tenho espaços a trabalhar no sul do país, e eu diria que até no grande eixo ali, Rio, São Paulo, Minas, a gente tem muito espaço para trabalhar. Legal. Ou seja, a Sensidia hoje tem um pouco mais que 200 clientes. O Brasil tem muito mais clientes que têm a demanda de APIs, tem a demanda de integrações. A gente está agora numa nova fase do Open Banking, que novas empresas são obrigadas a atender o regulatório. Então, nós estamos nesse espaço de crescimento. Então, esse crescimento, tanto da base de clientes, como essa capilaridade geográfica, e aí falando de América Latina, parceiros que são mais internacionalizados, faz muito sentido para a gente. É o que a gente está buscando. E aí, quando a gente olha para o perfil de parceiro, eu vou fazer uma analogia antiga do nosso mercado de tecnologia, que eu lembro que quando a HP absorveu a Aruba, muita gente falava assim, nossa, a gente está vendendo switch, mas esse switch está plugado em algum... Desculpa, a gente está vendendo servidor, mas esse servidor está plugado em algum switch e alguém vendeu antes da gente. Então, acho que é aumentar o portfólio do parceiro. O parceiro hoje que vende segurança e ele vende o WAF, né? Ou seja, o WAF vem antes, que é o Firewall, o Web Firewall, ele vem antes do API Manager. Então, se alguém está vendendo o API Manager aqui, alguém vendeu esse WAF antes. Legal. Né? Então, a gente precisa olhar quem está vendendo o WAF, por que não vai vender o API Manager? Quem está vendendo hoje segurança de APIs, né? Que são os complementares a toda a parte de segurança que já tem no API Manager da Sensidia, você está vendendo segurança de APIs para alguém que já vendeu o API Manager, né? Um cliente já tem o API Manager. E um outro ponto que eu digo que é uma oportunidade muito interessante, a gente tem a parte de multi-gateway, e o nosso gateway eu costumo brincar que ele é agnóstico, né? Ou seja, você tem clientes que têm gateways de APIs de outros fabricantes, tem APIs desenvolvidas internamente, tem gateways open source e cada um fala de uma forma diferente. E o nosso gateway ele gerencia todas essas APIs, ele padroniza todas essas APIs. Então, esses são alguns exemplos de ondas que o canal pode absorver e que a gente está super aberto. Nós estamos num momento de trazer novos canais para o nosso ecossistema. Acabamos de lançar o SPIN, que é o nosso novo programa de parcerias. Boa. Muito mais previsível, muito mais... claro em relação à escalabilidade, aos seus ganhos, às suas margens, a ações que a gente pode fazer de co-marketing. Então, o SPIN foi redesenhado. Agora eu tenho 3 categorias. A gente não quis reinventar a roda, a gente quis entregar aquilo que o mercado conhece e que conseguiria absorver de uma forma mais rápida. Eu tenho hoje Silver, Gold e Diamond, com os requisitos de treinamento, de certificações, que é onde eu espero muito a ajuda da Tec, ou seja, capacitar esses novos parceiros para que eles possam crescer dentro do nosso programa. Onde o parceiro consegue ver essas informações? Existe hoje a gente tem um portal muito completo. A gente pode falar que o link está na bio aqui? Podemos falar que o link está na bio. Ótimo. Ou dentro do site da Sensidia, a parte parceiros. Maravilha. Você não só vai conhecer todo o ecossistema que a gente já tem, como você tem lá o seu application form. Legal. Quero me tornar parceiro Sensidia. A gente acabou de lançar um portal novo de parcerias para registro de oportunidade, para os nossos parceiros que estão adentrando no SPIN possam ter um controle mais claro do seu pipeline. Legal. Então nós estruturamos o programa dentro daquilo que a gente entende que são as melhores práticas de mercado. Ainda tem muita coisa a crescer, o programa ainda tem muita coisa a melhorar e a gente quer fazer isso a 4 mãos. A gente quer que os nossos parceiros nos ajudem a melhorar o programa. E acho que esse é o objetivo da Tec também, a gente ajudar isso. vocês. A gente tem uma expertise grande para poder ajudar. Vou aproveitar para fazer aquele corte. Então, parceiro, você que vende o WAF Akamai, que é o nosso, a solução que a gente trabalha hoje lá de WAF, ou que vende qualquer WAF de mercado, não vou fazer aqui merchan para os nossos concorrentes, ou você que vende também a API SEC, que também é Akamai, e também dos outros concorrentes, vem conhecer um pouco de Sensidia. Eu acho que tem grana na mesa, eu acho que tem, mais do que isso, tem um programa de canais muito bem escrito. Acho que isso é algo que você trouxe, né, Rafa, para a Sensidia, você e seu time. E isso é importante, né, parceiro? Você ter aquele fabricante que, de alguma maneira, ele vai garantir que esse trabalho que você tem vai ser reconhecido. Exatamente. Né? Não só o trabalho, mas também vai te apoiar, que eu acho que é algo super importante. Verdade.
Muito legal. Eu vou brincar com isso de falar para a câmera, realmente venham conversar conosco, porque hoje nós temos um time muito grande, muito estruturado para isso, né? Então, como eu comentei, hoje o time de parcerias na Sensidia é de 12 pessoas que atendem parceiros diretamente, além de todo a nossa companhia, né? Todo o time de marketing, o time de vendas, o time de engenharia, mas dentro do nosso time de parcerias nós temos hoje os nossos gerentes de parcerias, mas eu tenho sobre a estrutura de parcerias pessoas de marketing só para parceiros, eu tenho os arquitetos de soluções, eu tenho toda a parte de operações, tudo isso voltado ao melhor relacionamento com os parceiros. Então, é um momento da gente conversar, procure alguém do meu time, seja diretamente através do nosso site, seja me contactando via LinkedIn, por exemplo, estamos à disposição para conversar. E eu vou aproveitar para eu também falar para minha câmera. Todo mundo, né? Todo mundo, por que eu vou ficar por fora daí, né? Até que, mais uma vez, até que é o elo, né? Entre você, canal, e a Sensidia. Então, além de todo esse apoio que o Rafa brilhantemente colocou aqui, você ainda tem o nosso apoio, a Tec. Então, não tem como buscar um outro distribuidor, né, Machado? Nem tem. Acho que o único distribuidor que você tem hoje é a Tec, né? Sim, hoje o único contrato assinado de distribuição que nós temos é a Tec. É um modelo embrionário. A gente está... E eu costumo dizer que eu também estou aprendendo, né? Porque a gente veio de um mundo de distribuição de hardware. Muito rápido, ágil, né? E de estoques, etc. Um distribuidor de valor agregado, né? Como a gente costuma dizer, como a Tec, e que entende desse ecossistema e que tem soluções de parceiros complementares, é o que a gente busca, né? A gente pretende aprender com vocês como é que a gente faz mais negócios com um ecossistema de parceiros novos. Muito legal. Entendo que a porta de entrada hoje é a Tec, né? Porta de entrada para novos parceiros. A gente tem o site, né? O site foi desenvolvido para isso, mas aí ele vai porque a gente precisa interpretar qual que é o modelo de parceiro que está chegando, ou seja, quando a gente fala de Tec, a gente está falando do nosso VAR, nós estamos falando de PSPs, né? Não necessariamente um ASV entra pela porta da Tec, então nós temos o nosso site para isso, ou um cloud provider novo que queira fazer parceria conosco. Então você tem essas duas fontes de entrada, mas a ideia é que meu time tenha condições de, independente por onde ele entra, discernir, poxa, aqui eu quero envolver a Tec. Mesmo que seja um ASV, será que não faz sentido a Tec ter uma parceria com essa ASV para que a gente possa explorar um universo de parceiros desse ASV e fazer mais negócios dentro de um ecossistema completamente novo? Legal. E, Rafa, o que assim, faz com que os olhos do cliente brilhem quando fala em Sensidia, assim, né? O que é aquilo? Ele fala, puta, isso daqui é o que eu preciso. Acho que talvez se a gente pudesse citar alguma coisa que não seja do Open Finance, alguma coisa assim, mas o que o cara faz? Putz, olha, não estou falando de parceiro, estou falando do usuário final, né? Ele fala, puta, resolveu meus problemas, olha que maravilha isso daqui. E se você tiver algum case também para citar nesse meio do caminho, acho que é eu não sei se eu posso citar nomes, mas um dos cases que eu mais gosto, né, é uma grande empresa de e-commerce que tinha alguns milhares de revendedores, né, e ela tinha um problema de internalizar novos vendedores muito grandes. E a partir da solução da Sensidia, como eu já tinha até mencionado num bate-papo anterior nosso, eles estão conseguindo fazer isso agora em questão de horas. 4 horas eles já conseguem ter a integração de um novo cliente totalmente full na plataforma deles. Que legal. O que fez com que o aumento de vendas fosse absurdo. Só o aumento de vendas já paga a própria solução, né? Então, é difícil eu ficar... É muito importante que eu traga realmente casos de sucesso e olhe para soluções específicas de clientes e convido, inclusive, vocês a visitar o site da Sensidia, que a gente tem muito exemplo lá dentro. Mas, como eu disse, eu não vendo uma solução de gerência de API por si só. Ou seja, o cliente ele não bate na minha porta e fala, Sensidia, eu preciso de um gerenciador de API. Não, ele me traz um problema. Com tesão. Hoje eu vou comprar um API Management. Ele chega para mim dizendo, olha, eu tenho um problema de comunicação entre meu sistema legado com o sistema novo, eu tenho um problema de integração das minhas aplicações mobile, eu tenho um problema de integração dos meus parceiros de negócio que revendem na minha plataforma. Ele traz alguma coisa muito específica que a gente juntos, Sensidia, parceiro e cliente final, vai entender como a gente sai do outro lado. E como que é vendido, ou melhor, vendido não, porque vendido tem parte de um processo muito grande, né? A venda ela é um processo longo, desde identificação de problema,
trabalhar na solução, desenvolvimento, POC, POV, cada um chama de um jeito, até chegar na venda lá. Mas a pergunta é como que é cobrado isso? Como que é cotado, melhor, né? Como que é montada uma cotação de Sensidia? É cobrado por usuário, acesso de API, transação, fluxo? Por chamada de APIs. Por chamada de APIs. Para ser uma forma bem simplista, por chamada de APIs. Né? A quantidade de calls que a gente costuma dizer, ou quando a gente vai para o iPaaS, a quantidade de fluxos de integração que você está chamando. Então, é uma solução SaaS e a gente cobra ela, de certa forma, por consumo. Né? Esse consumo e tem um consumo, um corte mínimo, um threshold? A gente tem pelo menos 5 níveis de consumo de API, eu não vou lembrar de cabeça todos, mas a gente tem um nível mínimo que a gente entende que é uma demanda mínima que os clientes vão ter, até demandas muito maiores do que aquela. Legal. Entendo que você falou de 2 mercados aqui que acho que são latentes, né? O financeiro, óbvio. É o mercado que mais movimenta a grana, porque também é o mercado da grana, né? E você falou bastante de varejo online, né? Eu vi que você citou, além desse último caso que você citou, você falou bastante de varejo, de empresas, de Health. lojas. Falou de Health também. Qual outra vertical, Health, né? Eu não sei se Health, ou talvez Health. Com certeza. Acho que é mais, ainda mais porque tem, cada vez mais você tem a regulação, né? Regulamento para isso, né? Qual outro mercado assim que você fala, putz, você que está nessa vertical, eu sei que é muito aberto, serve para todo mundo, mas qual tem demandado mais, assim, além desses dois? Além do mercado financeiro, evidentemente, a gente está agora numa demanda que está surgindo no mercado de healthcare. Eu não posso ainda dar nomes, mas nós estamos fechando com a ESV, porque quando a gente trabalha com a ESVs, a gente tem 2 modelos de negócio. Eu posso tanto embarcar a solução Sensidia na solução desse meu ESV, como o contrário, eu embarco a solução dele na minha solução. A gente está, nesse momento, desenvolvendo um modelo de negócio com a ESV do mercado de healthcare, onde nós vamos embarcar a Sensidia na solução dele e vamos atender hospitais e clínicas pelo Brasil todo e América Latina. Né? Então, essa é uma solução que está latente. Quando a gente fala do varejo, a gente falou de e-commerce, mas a gente precisa falar também, voltando, de certa forma, ao mercado de finance, da solução, né, da terceira onda do Open Finance, que é o ITP, que é viabilizar empresas de varejo ou financiadoras como empresas disponibilizadoras de crédito. Então, o ITP é que permite isso e a Sensidia ajuda você nessa jornada. Esses são os 2 mercados que eu vejo hoje mais latentes. Né? Os outros eles são muito capilarizados. Então, eu tenho clientes de muitas verticais e todas elas estão muito equiparadas. Vertical, que eu acho que é super interessante, né? Queria falar um pouco de impulsionador de negócio, né? Qual o momento certo, às vezes, para abordar esse cliente, né? Eu imagino, e se eu estiver errado, você me corrija, imagino que quando existe, e tem acontecido isso bastante, aquisições de empresas, ou merges de empresas, né? Porque você deve ter um legado de uma tecnologia dentro de uma empresa que, se bobear, é o oposto, né? A gente escutou essas últimas semanas um merge gigante no mundo de health, que é Fleury e Redditor, né? Ou São Luís, sei lá, talvez esteja falando alguma bobeira aqui, mas eles estarem se unindo. Esse é um impulsionador, é um momento certo ali de fazer com que sistemas comecem a se conversar? Existe algum outro também? Não, é muito difícil responder essa pergunta, porque depende da demanda que o cliente vai criar imediatamente. Ou seja, você está falando de merge, ou seja, o pensamento natural você tem sistemas completamente diferentes, esses sistemas precisam conversar. Legados, né? Legados, né? Mas você pode estar pegando 2 clientes que já têm sistemas modernos de microserviços, né, com APIs. E aí, se você já tem... Mas aí o API Management, de uma certa maneira, também entra, né? Ele entra, mas se você já tem a estrutura construída em cima de APIs e se ele já tem gerenciadores de APIs, você já consegue fazer com que essa comunicação ocorra. Entra aí a parte do gateway que eu falei. Né? Ou seja, se você tem no merge empresas com gateways diferentes, né? A solução de multi-gateway, por exemplo, da Sensidia vai fazer com que essas empresas se comuniquem mais rapidamente. Mas eu diria que, por isso que é uma venda muito consultiva. É difícil você entender o momento do cliente. A gente sempre, quando aborda um cliente, a gente quer entender qual é a operação que o cliente tem, qual é a dor que ele está passando, como é que é o processo de transformação digital que ele está passando. Para que aí a gente entenda exatamente dentro do portfólio que a gente tem, dentro das soluções que a gente tem, como é que a gente pode atender esse cliente. Lembrando que a Sensidia ela tem
toda a sua plataforma, mas ela também tem uma estrutura de consultoria muito grande. Eu tenho clientes hoje, poucos, que só tem consultoria, ele não necessariamente tem uma plataforma Sensidia. Por quê? Porque ele começa na consultoria e aí, através desse processo de consultoria, ele entende a necessidade da plataforma. Legal. Então, esse é um processo que acontece naturalmente. Por isso, a necessidade de parceiros que tenham esse DNA Altamente de serviço. especializado, serviço, e que consiga ter um papo de consultivo, entendendo muito do negócio do cliente. Exato, muito do negócio do cliente. Essa é uma demanda, ou seja, se eu precisasse dizer qual é a principal característica hoje que um novo parceiro precisa ter, ele precisa, dentro da base de clientes que ele tem, entender muito bem o negócio do seu cliente. E aí eu garanto, se não é um parceiro da área de API, se é um parceiro da área de segurança, que tem uma base de clientes, ele entende muito bem a sua base de clientes, só absorvendo o portfólio Sensidia, com certeza ele vai achar várias oportunidades na própria base de clientes. Isso é muito legal, muito legal. Beleza, e aí? Bom, acho que estamos chegando no final, né? Pro final aí, né? Bom, queria... Até aqui a gente falou de muitas coisas, muitas coisas boas, né? Pô, bastante desafio que a gente tem pela frente aí e boas previsões, né? Mas assim, o que você enxerga aí de um grande desafio que você tem pela frente aí com a Sensidia, Rafa? Mercado brasileiro, a gente não vive bons momentos aí, eu diria, isso impacta de alguma forma? Não vejo isso necessariamente impactando, assim, o Brasil, ele é, como o próprio Machado costuma dizer, não é para amadores, né? Então, por um lado a gente vê uma crise, mas o mercado ele continua comprador, ele continua se desenvolvendo. Eu acho que o grande desafio é fazer com que os clientes compreendam mais a nossa solução, né? Ou seja, como que nós podemos ajudá-los, né? Ou seja, essa solução que ela não é encaixotada, como é que o cliente se enxerga nela. Legal. A gente vai muito ao cliente, mas como é que de repente a gente faz com que o cliente venha até nós, e aí os parceiros podem nos ajudar muito nisso. Um desafio que nós temos como companhia é claramente a expansão internacional, ou seja, aumentar cada vez mais a nossa pegada na América Latina, aumentar cada vez mais a nossa pegada nos Estados Unidos. E olhando para o meu universo nesse momento de parcerias, o desafio é implementar o programa, né? Implementar no sentido, o programa está implementado, mas é deixar com que o programa flua naturalmente, né? Que o sistema funcione sozinho, né? Que se a figura do Rafael não estiver aqui, esse ecossistema ele funciona naturalmente. Entendi. E um desafio muito grande que a gente tem empresas que estão criando ecossistemas de vendas indireta, vou chamar assim, apesar de eu não gostar muito dessa nomenclatura, é uma transformação cultural, né? Então, nós estamos num momento de transformação cultural interno da Sensidia muito grande. O time está crescendo. Nós anunciamos recentemente um novo vice-presidente de vendas, que vem com essa visão de parcerias. Então, a gente tem reestruturado muito como a gente se entende internamente, da forma de fazer negócios e de como a gente vai ao cliente. Legal. E parcerias é um dos propulsores desse foguete. Maravilha, cara. Considerações finais aí, Machado? Cara, quero agradecer, Rafa. Muito bom você ter vindo mais uma vez. Muito legal ouvir que esse ecossistema e essa cultura está sendo mudada dentro da Sensidia. Ao posto que muita gente fala, parceiro bom é parceiro vivo, tá? E ganhando dinheiro. Então, a gente está aqui pelos parceiros, né? Esse é o nosso objetivo. Ainda mais a distribuição, né? A gente tem uma máxima lá dentro da Tech, se a gente está em uma reunião e essa reunião não é sobre vender e não é sobre o parceiro, essa reunião nem deveria existir, tá? Então, vamos acabar rápido essa reunião. Então, fico muito feliz de ter a Sensidia agora como nosso novo parceiro dentro do portfólio. A Tech busca parceiros de DevOps, DevOpsSec, parceiros de segurança também. Esse é o nosso universo, a gente conhece muito bem sobre isso. E eu acredito que vai ser uma parceria de sucesso e muito divertida, que eu acho que é importante, né, também. Né? A gente precisa ter essa diversão para aguentar ali aquele burnout que está vindo, está perseguindo a gente. Não pode vir, não podemos deixar de vir. Não pode vir. É verdade. Para mim é isso. Maravilha. Bom, mais uma vez eu queria agradecer o Rafa, queria agradecer o pessoal da Sensidia, né, nosso novo parceiro e patrocinador desse episódio. Para você que chegou até aqui, eu gostaria de também te agradecer. Muito obrigado, isso ajuda demais a gente ganha relevância. Se você não é inscrito no nosso canal, que não seja por falta de pedido, então se inscreve aí, compartilha, comenta, enfim. Rafa, mais uma vez, muito obrigado, cara. Emerson, obrigado. Papo maravilhoso aqui, valeu, show de bola. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado pelas portas abertas, né, de sempre abertas topar aqui, esse desafio conosco, de criar um modelo via distribuição. Eu estou muito animado com isso.
eu acho que a gente tem um espaço de crescimento extraordinário. Com certeza. E meus olhos estão muito voltados para cá, para a gente fazer isso acontecer juntos. A gente tá muito feliz também, cara. Valeu Show. mesmo. Muito bom. Valeu, pessoal. Valeu, gente. pessoal. Muito Obrigado. obrigado. Valeu.